Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Meu nome é Rony Brito, para quem não me conhece ainda, e a gente vai para a nossa terceira aula de diagnóstico de algumas doenças infecciosas. E hoje a gente vai falar da mononucleose infecciosa. Essa doença, ela não é tão importante na clínica médica. Porém, a infecção pelo Epstein-Barr vírus, ela pode levar a essa mononucleose. Só que o principal problema da infecção do Epstein-Barr, desse vírus, não é, como eu já falei, né, não é exatamente a mononucleose, e sim o que ele pode causar em algumas pessoas. E essas coisas que o vírus pode causar são eventos mais raros. Então, nesses indivíduos que são infectados, uma porcentagem muito baixa, o que pode acontecer? Pode acontecer um carcinoma nasofaríngeo, porque a contaminação desse vírus, inclusive, é por contato íntimo, tanto é também, como vocês estão vendo aqui na tela do computador de vocês, que ela é chamada também de doença do beijo, porque a transmissão se dá por esse contato da boca, né, de se dar um beijo na boca da pessoa. Se a pessoa estiver contaminada com o vírus, você pode se contaminar também. E aí pode ser que você desenvolva os sinais e sintomas clássicos da mononucleose, que a gente vai ver ao longo da aula como é que funciona isso. Mas, enfim, o principal problema da infecção pelo EBV não é necessariamente a mononucleose, e sim esse processo que o vírus pode causar de formação de carcinoma nessa região da nasofaringe. Ainda pode levar à formação de linfoma, que é o linfoma de Burkitt, que é um linfoma de célula B, e a gente vai ver por que isso acontece, porque esse vírus, o Epstein-Barr, ele tem um tropismo pelos linfócitos B, e é por isso que a gente tem linfoma de célula B. E também, em alguns casos também raros, a gente pode encontrar em alguns pacientes a chamada síndrome hemolítica. Então a gente vai ver mais ou menos como tudo isso funciona ao longo da aula, mas lembrando que o nosso objetivo dessa aula é ver o diagnóstico, né? Então a gente não vai entrar de maneira profunda na parte de patofisiologia da doença, tá bom? Então, como eu sempre falo, eu só vou tirar a gravação do rosto do Rony, porque o que importa é os slides que eu preparei para vocês. Então aqui a gente desativa a câmera, desativou, sim, desativou. Agora vamos para a nossa aulinha, né, de mononucleose. Na verdade, ó, como tá isso. Deixa eu pegar só uma caneta, gente, que eu gosto de ir riscando, vocês já sabem disso, né, que todos os meus vídeos eu vou riscando. Então a nossa aulinha 3, que é a aula continuando sobre o diagnóstico de algumas doenças infecciosas. A doença de hoje, então, é a mononucleose. Essa mononucleose é causada pelo Epstein-Barr vírus, o vírus Epstein-Barr. A sigla dele é EBV ou EBV. Esse vírus também é conhecido como vírus HEPS4 ou HHV4, e também a gente pode encontrar profissionais da saúde falando que é a chamada doença do beijo. Por quê? Porque a transmissão se dá por esse contato íntimo e troca de saliva. Então, se dá um beijo na boca de outra pessoa, se a pessoa estiver contaminada com esse vírus, é provável que você se contamine também. Então, esse vírus, como eu estava falando lá no comecinho da aula, ele causa a mononucleose infecciosa, que é o mais comum, tanto é que 95% da população já entrou em contato com esse vírus, e às vezes a pessoa desenvolve ali os sinais e sintomas e nem se dá conta que é o Epstein-Barr, acha que é alguma virose qualquer. Esse vírus, como a gente estava falando, ele infecta os linfócitos B. Lembrem-se, gente, os linfócitos B ou células B são aquelas células B que produzem os anticorpos, e essa informação é importante porque vocês vão entender o diagnóstico melhor entendendo que eles infectam os linfócitos B. Então guarda essa informação aí, linfócito B, célula B. Claro que nessa altura do campeonato, vocês que estão assistindo essa aula de diagnóstico já sabem o que faz uma célula B, que é justamente a produção de anticorpo. Mas vamos lá. Então infecta os linfócitos B dessa região da orofaringe, né, que é por onde ele entra, que entra pela boca, pelo trato respiratório, enfim. Existem dois sorotipos do Epstein-Barr, que é o EBV1, que é o mais comum que a gente encontra espalhado no mundo, e o EBV2, que ele é mais comum em países da África. Esse vírus, então, o contato com ele e o aparecimento dos sintomas se dá cerca de 4 a 6 semanas. E o pessoal que acaba desenvolvendo a mononucleose infecciosa, eles têm uma
tríade clássica, que é chamada tríade clássica da mononucleose infecciosa, que é a febre. A febre é o sintoma mais comum, é o mais predominante, ocorre em mais de 80% dos pacientes que desenvolvem a mononucleose, a faringite e a linfadenomegalia, que é justamente o aumento dos linfonodos. O que mais que a gente observa aqui? Além disso, a gente tem comprometimento na garganta fica inflamada, alguns indivíduos têm tosse, dor de cabeça, cansaço, também apresentam alguns sintomas que não são tão comuns, que a gente chama de sintomas atípicos. Então, alguns indivíduos podem desenvolver diarreia, bronquite, e na maioria dos pacientes, a mononucleose ela se resolve de 4 a 6 semanas, sem grandes problemas, a não ser que o indivíduo venha desenvolver aquilo que eu falei lá no começo, né? Algum tipo de tumor, porque o EBV é um vírus oncolítico, ou a síndrome hemolítica, mas esses eventos são eventos mais, como a gente falou antes, né? São eventos mais raros, mas podem acontecer. O que mais que a gente pode falar da mononucleose? Ela, ocasionalmente, podem ocorrer outras complicações, como, por exemplo, disfunção hepática, aí o indivíduo pode ter icterícia, aí você nota que ele fica amarelado, né? A esclera do olho, que é branca, fica também amarelada, os níveis elevados de algumas enzimas, distúrbios no apetite, aí outras complicações também que podem acontecer, que são menos comuns, mas também podem acontecer, comprometimento do sistema nervoso, rins, pulmão, olhos, coração e baço. Quando a gente fala de mononucleose e do Epstein-Barr, quando tem essa infecção, você vai ter o quê? Né? O vírus entra em você, em contato com as suas células, a gente sabe, todo mundo sabe que temos o sistema imunológico, que é o nosso sistema que está aí para fazer esse reconhecimento de elementos estranhos que entram na gente, né, que são os antígenos estranhos, e montar uma resposta imunológica na tentativa de eliminar esse antígeno estranho. Então você pode ter o quê? Alguns tipos de resposta na evolução da mononucleose. Então a gente pode ter uma resposta imune satisfatória. Gente, olha o nome disso, ó, resposta imune satisfatória. Se a resposta imune ela é satisfatória, significa o quê? Que eu vou ter o quê? Um bom desenvolvimento dessa resposta imunológica, tanto celular quanto humoral, e aí a cura do paciente, como a gente já viu, inclusive, vai se dar ali de 4 a 6 semanas mais ou menos. Aí, o que pode acontecer? A resposta imune, ó, insatisfatória. Se é insatisfatória, o que significa? Se é insatisfatória, foi uma resposta que não foi tão suficiente. Então, a resposta imunológica insuficiente para eliminar todos os vírus. Então, não há eliminação de todas as partículas virais e pode evoluir para uma doença linfoproliferativa, que é mais rara. A doença linfoproliferativa, esse termo, ele é usado porque temos aqui aumento da proliferação de células linfóides. Essas células são as células B, são os linfócitos B. Isso ocorre como resultado de resposta inadequada à infecção pelo EBV, ou seja, uma resposta insatisfatória. Então imagina assim, se esse EBV ele infecta preferencialmente as células B, então, né, se o vírus entrou nela, então de alguma maneira ele está lá cutucando a célula para que ela prolifere mais. E aí essa proliferação pode ser uma proliferação maligna, levando então aos linfomas, ou pode ser uma proliferação benigna. Então a doença proliferativa não necessariamente é um câncer, mas enfim, é essa proliferação exacerbada que a gente encontra em indivíduos que são contaminados com o Epstein-Barr. E ainda tem aqueles casos onde a gente vai ter, aliás, não vai ter resposta, sem resposta imune. E aí pode ser que indivíduos que são imunocomprometidos desenvolva essa mononucleose fulminante, que também é bem rara. Então, ela é caracterizada pela síndrome hemolítica. Então, olha, síndrome hemolítica. Então, se é hemolítica, será que tem alguma coisa a ver com lise de eritrócito, a lise das hemácias? Sim, tem a ver com isso, sim. Então, a síndrome hemolítica, além de você ter essa morte maciça dos eritrócitos, ela também é caracterizada por a febre, que é alta, eu vou ter uma citopenia, que é uma diminuição da contagem das células sanguíneas, eu também apresento coagulopatias,
disfunções hepáticas, o indivíduo ainda pode desenvolver a hepatoesplenomegalia, que é justamente o aumento do fígado, o aumento do baço. Indivíduos que desenvolvem também a síndrome hemolítica podem desenvolver a trombocitopenia, que é justamente a diminuição da contagem das plaquetas, e além disso a gente tem diminuição da concentração de albumina. Então, gente, quando a gente fala de infecção pelo Epstein-Barr vírus, o que acontece? Ele pode levar a mononucleose infecciosa, com alguns sinais e sintomas, com alguma importância ou mínima importância na clínica médica. Lembrando que o grande problema mesmo da infecção pelo EBV, já que ele é um vírus oncogênico, é o aparecimento de carcinoma ou de linfoma e o desenvolvimento de síndrome hemolítica. Mas, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a patofisiologia, então vocês vão ter que estudar nos livros ou esperar alguma aula de patologia para que o professor discorra um pouco melhor sobre a mononucleose. E a gente aqui vai focar um pouco mais no diagnóstico. Então, bora começar aqui ver o diagnóstico da mononucleose infecciosa. Como é que isso acontece? Então, o teste principal para diagnóstico dessa infecção é um teste de aglutinação. Inclusive, para quem não sabe como funciona o teste de aglutinação, eu vou explicar aqui nos slides na sequência para isso ficar bem claro, né? Eu já tenho aqui, inclusive, no vídeo, no meu canal, no Imunocanal, mostrando como que são esses testes de aglutinação. Mas vamos dar uma relembrada aqui. Então, nesse teste, o que vai acontecer? Você vai fazer a pesquisa, cadê aqui? Pesquisa de anticorpos heterófilos. O que é anticorpo heterófilo? Então, gente, esse anticorpo heterófilo, eles são aqueles que têm a capacidade de se ligar a diferentes tipos de antígenos virais, antígenos bacterianos, antígenos fungos, e não necessariamente esses anticorpos, os heterófilos, eles são contra o vírus, contra o Epstein-Barr vírus. Eles não são contra esse vírus. Pode ter um ou outro ali no meio, mas eles não são específicos só para o vírus. Então, e por que isso acontece? Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que este vírus, o Epstein-Barr, ele infecta as células B e fazem com que apareçam os linfomas de células B, que é justamente deixar o linfócito B imortalizado? Então, quando ele entra na célula B, além de ter essa característica de poder levar à transformação daquela célula e ele ficar imortalizado, o mais comum de acontecer é que quando o vírus entra, ele estimula aquela célula B, já que a célula B é a célula que produz anticorpo, então estimula essas células B a produzir anticorpos diferentes. E a gente sabe que as células B, né, a quantidade grande de células B que a gente tem no nosso corpo, elas são específicas para diferentes antígenos diferentes, para diferentes epítopos de antígenos diferentes que a gente possa entrar em contato. Mas como o vírus, o EBV, ele entrou nas células B, em várias células B, e está meio que cutucando a célula B lá por dentro, essa célula está fazendo o quê? Está produzindo uma quantidade de anticorpos contra coisas variadas, já que eu tenho o quê? Células B no meu corpo produzindo, que podem produzir anticorpos contra coisas variadas. Então essas células infectadas passam a liberar esses anticorpos na circulação. Então esses anticorpos, quando a gente fala de anticorpo heterófilo, é exatamente isso. Entendem? Então, o que são esses anticorpos heterófilos? É uma classe, então, de anticorpo que tem a capacidade de se ligar a diferentes antígenos. E a explicação, vocês já sabem por quê. Então, está aqui escrito, isso acontece porque o EBV infecta preferencialmente as células B, havendo ativação de muitos clones de células B. E a partir daí você tem a ativação dessas células e aí vai ter produção desses anticorpos que são lançados na circulação sanguínea e são esses anticorpos na circulação sanguínea que dá o diagnóstico da mononucleose. Então, essa aglutinação direta, ela é recomendada ser realizado, cadê a caneta? Tá aqui. Ser realizado de 7 dias após o aparecimento dos sintomas. O pico desses anticorpos heterófilos, então, ele se dá de 2 a 5 semanas. Bora ver como é que funciona esse teste de aglutinação indireta?
Bom, para isso a gente vai usar o teste de aglutinação com hemácia ou eritrócito, né? Eritrócito de cavalo sensibilizado com antígenos variados, ou seja, já que eu tenho ativação de vários tipos diferentes de células B produzindo anticorpos, então a gente sensibiliza a hemácia com o quê? Com antígenos variados de bactérias e vírus. Né? Porque já que a gente não sabe exatamente para que é aquele anticorpo, então bora botar um monte de antígenos possíveis nessas hemácias para ocorrer o processo então de aglutinação. Então como é que funciona isso? Você pega lá o soro do paciente, coloca numa lâmina, aqui eu coloquei um teste positivo e um teste negativo justamente para a gente poder comparar lá na frente como é que vai ser. Então, olha lá, no teste positivo, então eu já coloquei aqui na gotinha de sangue, tá vendo aqui esses anticorpos desenhados aqui em pretinho, na cor preta? Então eles representam então os anticorpos heterófilos, produzidos por esses clones variados de células B que foram ativados por conta da infecção do vírus. E aqui um teste negativo, a gotinha de sangue a gente não vê esses anticorpos heterófilos. Aí na sequência, o que eu coloco? Eu coloco as hemácias que foram sensibilizadas com aqueles antígenos variados de vírus e bactérias. O que vai rolar? Espera ali o tempo, né? Tem que fazer a incubação, ainda bem que é rápido, é um teste de 2 minutos apenas. Eu já fiz esse teste, inclusive, numa aula prática de um simpósio da biomedicina que a gente teve na faculdade, e é um teste bem simples de fazer. Então você incuba ali por 2 minutinhos apenas, né? Você faz uma homogeneização, assim numa placa parecida, pode ser uma placa igual a essa ou parecida com essa. Tem placas de vidro também lá na faculdade, que dá para fazer em uma plaquinha de vidro. Aí, depois disso, o que vai acontecer? No teste positivo, a gente tem os anticorpos, né? Então, esses anticorpos heterófilos, eles vão grudando onde? Nas hemácias, que foram sensibilizadas com aqueles antígenos variados. E aí, o que a gente observa na lâmina é mais ou menos um aglutinado assim, ó. Estão vendo? Aqui eu coloquei um pouco aumentado, ó aqui embaixo, para ver, ó. E esse aglutinado nos dá o resultado positivo que o indivíduo está infectado pelo Epstein-Barr, que ele tá com a mononucleose infecciosa. Só aí, para confirmar se realmente é o Epstein-Barr, aí você pode fazer um outro teste. Você pode fazer uma PCR, que é o teste da cadeia da polimerase, que é um teste molecular, ou você pode fazer também um teste de ELISA. Aí, no teste de ELISA, você não procura o anticorpo heterófilo. No teste de ELISA, você procura o quê? Anticorpo contra o vírus, contra o EBV. Beleza, gente? Bora continuar aqui. Esse, então, é o teste mais comum, com essas hemácias sensibilizadas. Eu tenho também uma variação da técnica, que é chamado de imunolátex. E esse imunolátex, o que você vai usar? Uma partícula, olha o nome, imunolátex. Então, eu uso o quê? Uma partícula de látex. E essa partícula de látex, ela substitui a hemácia. Então, aqui, ao invés de uma hemácia, eu tenho uma partícula de látex e ela é sensibilizada com esses antígenos variados para que a gente possa ter uma reação parecida, que é aquela aglutinação, e a gente observa isso. Observa ali a olho nu, na própria lâmina, ou se você tiver uma lupa no teu laboratório, sob uma lupa você consegue observar melhor esse aglutinado que é formado. Beleza? Bom, aqui ó, eu achei que tinha acabado aqui, ó. Tem aqui só a imagenzinha mostrando. E para a gente ir para os nossos finalmente, aqui já falei, mas vamos lá. Ó, posso fazer também um teste de ELISA, então procuro anticorpo anti-EBV e fazer também a PCR. Então agora sim, agora para a gente ir para os finalmente da nossa aula, vamos dar uma relembrada aqui nas coisas. Então, a mononucleose infecciosa, ela também é considerada a doença do beijo. Por quê? Porque a transmissão se dá por via oral, né? Você beija uma outra pessoa que está contaminada com vírus, você pode se contaminar com vírus e desenvolver a mononucleose. 95% da população já entrou em contato com o vírus. A tríade clássica da mononucleose infecciosa, então, é febre, faringite e linfadenomegalia. A resposta imune pode ser satisfatória, onde você resolve a infecção de 4 a 6 semanas, insatisfatória,
que a resposta é insuficiente, que pode evoluir para aquelas doenças linfoproliferativas, como a gente já falou, e sem resposta imune é onde a mononucleose pode ser fulminante, com síndrome hemolítica. Porém, isso também é muito raro. Além disso, o diagnóstico da mononucleose, o diagnóstico clássico, é a aglutinação indireta, que pesquisa dos anticorpos heterófilos. Então você tem o quê? Eritrócitos de cavalo, sensibilizados com antígenos variados, bactérias e vírus variados. E a variação da técnica é que é a imunolátex, que ao invés da partícula que vai fazer a aglutinação ser uma partícula de hemácia, ser uma hemácia, é uma partícula de látex, sensibilizada também. Outros testes, que não são os testes de triagem, são testes mais usados como confirmatórios para falar que, olha, é o EBV que está aqui. Esses sintomas todos que estão acontecendo, a gente fez o teste de triagem aqui, deu aqui o anticorpo heterófilo, mas para confirmar que é o EBV mesmo, você faz um teste de ELISA ou uma PCR, que é o teste molecular, para termos certeza de que é o Epstein-Barr vírus. Bom, que mais? Para você, que mais não, acabamos, né, gente? Então, para você que é meu aluninho aqui do YouTube, a aula se encerra aqui. Muito obrigado por ter assistido a aula, por ter prestigiado aqui o canal. E agora a gente vai para uma atividade para os alunos, para os meus alunos do presencial. Então, você que eu indiquei esse vídeo, que é meu aluno do presencial, você vai fazer uma atividade para entregar para mim em sala de aula. Então vamos lá. Ó. A atividade é a seguinte, eu vou ler junto para a gente não ter dúvida. Então vamos lá. Durante a aula, você aprendeu que o teste padrão diagnóstico da mononucleose busca anticorpos heterófilos como marcador sorológico da infecção e que esses anticorpos não são comumente detectados por ELISA. Em vez disso, é usualmente utilizado o teste de aglutinação de hemácias sensibilizadas, ou partículas de látex. Dessa maneira, elabore e descreva como seriam dois testes sorológicos para o diagnóstico da mononucleose. Não se esqueça de deixar claro o que exatamente em cada teste será procurado para o diagnóstico da infecção do EBV. Certo? Deixa claro o que exatamente você está procurando ali nesses dois testes. Um teste que vocês vão fazer é um teste de imunocromatografia e o outro teste é um teste de ELISA. Então vamos lá, eu vou explicar os dois, exatamente o que eu quero que vocês façam. Primeiro a gente vai falar da imunocromatografia e depois do teste de ELISA. Então para o teste de imunocromatografia, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar na folha de resposta o esquema representado abaixo. Deixa eu ir já para o próximo slide, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma representação de um dispositivo de imunocromatografia. Então vocês vão pegar esses dois desenhos, ó, e desenhar numa folha. É a folha de resposta que vocês vão me entregar. Do jeito que está aqui. E vai responder nas coisas que estão aqui, ó. Mas vamos terminar de ler lá atrás, ó. Desenhe na folha de resposta o esquema representado abaixo e complete a figura com imagens e escreva o que vai nas áreas T e C do teste. Serão desenhos de dois testes de imunocromatográficos. Um dispositivo imunocromatográfico novo, ou seja, você vai desenhar o dispositivo assim, olha, a fita imunocromatográfica nova, ela tem isso, isso e isso. Certo? Ó, mostrando apenas os componentes presentes no dispositivo. A outra fita, o outro teste, deve mostrar o dispositivo de imunocromatografia usado e com resultado positivo, não é usado com resultado negativo. Não, o cara está contaminado e deu positivo para a mononucleose. Então aqui, ó, vamos lá, o primeiro desenho que vocês vão fazer. Dispositivo de imunocromatografia novo, ó, não usado. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho algumas áreas, certo? No dispositivo. Então, aqui tem uma área intermediária e aqui é a área que você põe a amostra. Né? Que você pode mergulhar. Se for um cassetezinho, você pode gotejar ali a amostra. Mas se for uma fita, você coloca a fita dentro do líquido, do soro. Então, aqui é onde você coloca a amostra. Tem uma região intermediária entre onde você põe a amostra e a região T. Vai ter alguma coisa aqui?
Ó, há algum elemento na área intermediária? Se tem algum elemento, que elemento é esse? Pensem. Pensem que vocês vão descobrir o que é. Qual que é? Então vocês escrevam aí na folha de resposta. Na região T, ó, e isso no dispositivo novo, tá, gente? Não vou colocar a amostra aqui. Quero saber como que é a fita de imunocromatografia. O que vai aqui na região T para acontecer a reação? Na região C, ó, que é a região de controle, o que vai nessa região também? Entenderam? Então vocês vão desenhar isso no caderno de vocês, no caderno, na folha que vocês vão me entregar e explicar. Área intermediária, tem alguma coisa? Sim, não. Sim. O que tem? Tal e tal coisa. Região T, que é a região teste. O que vai ali? Ah, vai tal coisa. Por que essa tal coisa vai lá? Ah, tá lá para fazer tal coisa. Eu não vou falar porque senão fala a resposta, né? E aqui na região C, vocês vão colocar ali o que tem ali naquela região. Então essa é a primeira parte do desenho. Aí o desenho do lado, né? Então, esse aqui ficou pronto, acabou. O desenho de cá, no outro desenho, vocês vão fazer um dispositivo de imunocromatografia usado. E o resultado deu positivo. Eu não quero resultado negativo, eu quero resultado positivo. Então, olha o que eu escrevi aqui. Quais os elementos encontrados nestas regiões C e T, controle e teste, após a realização de um teste tendo resultado positivo? O que aconteceu aqui? Para o anticorpo, para o vírus, para a partícula do vírus. O que aconteceu aqui para acender? Porque a gente sabe que no teste de imunocromatografia, né, gente? Quando o teste é positivo, as duas fitinhas acendem. Tanto a região C, a fitinha, as duas bandas, né? Tanto a banda C quanto a banda T. Inclusive, vocês já fizeram essa aula prática comigo no semestre passado. Então, vocês sabem o que vai aparecer aqui. No teste positivo aparecem as duas bandinhas pintadas. O que está acontecendo ali? O que parou em cada local para que eu tenha esse resultado positivo? Entendem? Bom, agora vamos para o próximo. Então, para o teste de ELISA, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar também esse pocinho do teste de ELISA. A gente sabe que o teste de ELISA é feito numa placa de 96 poços, né? Todo mundo lembra disso. Também vocês já tiveram aula de ELISA. E aí vocês vão desenhar apenas um pocinho. Desenha grande, tá? Para ficar um espaço bom e ficar claro ali. E aí vocês vão, deixa eu ler primeiro e depois eu explico aqui no desenho. Ó. Para o teste de ELISA, desenhe na folha de resposta o esquema representado abaixo e complete a figura com imagens e escreva cada componente no interior do poço, amostra e reagentes para a realização do ELISA. Descreva o passo a passo para explicar melhor o desenho do seu teste de ELISA positivo para a mononucleose, certo? Então, assim como o teste anterior, que eu pedi para o dispositivo imunocromatográfico ser positivo, aqui também eu quero um teste de ELISA positivo. Então, vocês podem até fazer assim, ó. O que vai fazer? Sensibilização da placa. Com o quê? Com tal e qual coisa. 2, bloqueio da placa com a proteína irrelevante. Lembra que muitos laboratórios, quando vão fazer um teste de ELISA, bloqueiam com proteínas do leite? Então, só que daqui para frente eu não vou continuar, tá? Aí você coloca um 3. Vou colocar o quê? A amostra? É agora, não é? Se a amostra é positiva, o que vai grudar na placa? E aí você vai chegando aí 3, 4, 5, até chegar no final do teste e deu positivo por isso, por isso, por isso. Beleza, gente? Então, é basicamente isso que vocês vão me entregar. Dá para resolver isso de maneira rápida, vocês assistiram a aula. E aí vocês conseguem responder isso para mim. Ainda mais que vocês já tiveram aula de imunocromatografia e aula de ELISA, né? Então vai ficar mais simples aí. Então é isso. Obrigado por mais esse vídeo que vocês assistiram. Me sigam aí nas redes sociais e qualquer dúvida me perguntem por aqui pelo canal mesmo ou na sala de aula, tá bom? Abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até, tchau.